Provavelmente você já deve ter ouvido falar que rituais ao ar livre, eles são muito mais poderosos, né? Muito mais intensos em relação à manifestação da entidade, a manifestação da energia que a gente quer conjurar, que a gente quer entrar em contato. Inclusive entre os praticantes de Goetia, por exemplo, é até temido essa ideia de fazer rituais ao ar livre, porque praticantes mais experientes que já tiveram, né, a oportunidade de fazer esses rituais ao ar livre, relatam que um ritual de Goetia feito dentro de casa já é sinistro por si só. Quando é feito fora é mais sinistro ainda. Por quê? Porque o Daimon ele se manifesta com muito mais força, e a depender do Daimon, se for um Daimon mais hostil, fazer em um ambiente externo se torna ainda mais arriscado. Rituais que normalmente já são arriscados, né? Já são delicados de se lidar. O motivo para isso, ele é muito simples, na verdade. O motivo de rituais ao ar livre ou em meia natureza eles serem mais poderosos do que rituais feitos, né, dentro de um quarto, dentro de um templo fechado. E quando eu falo aqui rituais, eu não estou me referindo somente a rituais de magia cerimonial, né? Não estou me referindo somente a rituais de alta magia, anjos, daimons, inteligências. Acredito que todo tipo de ritualística, de qualquer vertente que seja, ele sempre vai funcionar melhor ao ar livre do que dentro de casa. Motivo para isso: as entidades, seja elas quais forem, de quaisquer linhas que forem, a gente está falando de forças astrais, né, de uma energia, na grande maioria das vezes, mais sutil do que a nossa vibração mais densa da matéria. Eles sempre vão procurar utilizar da energia que está sendo gerada naquele rito, na atmosfera daquele rito, para se manifestar para a gente. Essa manifestação inclui a comunicação, principalmente, a visão que você tem, seja de maneira clarividente, ou a audição de maneira clareaudiente, ou seja, a visão na tela mental, quando você está de olho fechado, ou aquela intuição. Então, essa manifestação propicia uma percepção da entidade que está sendo conjurada, e essas manifestações mais intensas também propiciam aí uma visão melhor também da entidade que você está entrando em contato. E claro, as famosas, famigeradas manifestações físicas, seja manifestações mais físicas, por exemplo, uma forma gerando no incenso, a chama das velas altas, né, que também é um clássico aí que muita gente considera como sendo, né, uma manifestação, ou coisas mexendo no templo, correntes de ar se formando, o templo ficando muito quente ou muito frio, a temperatura caindo. Isso tudo são clássicos, né, de manifestação que estão começando a se aproximar, né, de manifestações físicas que ocorrem dentro do templo. E como que as entidades fazem isso? Elas utilizam das energias mais densas que estão sendo geradas dentro daquele rito. Então, a energia da atmosfera. De onde vem essas energias? O que compõe a energia da atmosfera de um rito? Normalmente começa com a nossa própria energia vital, que a gente acaba colocando, a energia das ferramentas, seja elas quais forem. Novamente se aplica a alta magia, magia cerimonial, outros sistemas de magia também. E os clássicos componentes de um altar: as velas, os incensos, cristais, bebidas, frutas que você coloca como cortesia ou uma oferenda. Tudo isso são coisas que compõem a atmosfera energética de um rito. Quanto mais elementos desses você colocar, mais energia esse rito vai ter, consequentemente mais poder, mais viabilidade de se manifestar a entidade ou a energia que você está querendo conjurar. Ela vai conseguir, né, se materializar, por assim dizer, e você vai conseguir ter uma percepção muito mais palpável dessa força, e vai ter uma comunicação também muito melhor. Consequentemente, os resultados lá na frente vão ser melhor também, porque parte dessa energia da atmosfera do rito, ela também é utilizada, ela também é somada, né, nesse montante energético de todo o trabalho que o espírito, que a entidade vai ter para te ajudar e para chegar naquele resultado que foi solicitado, certo? Então, muita gente inclusive acha que, às vezes, eu, por exemplo, tenho uma prática, tenho um costume de colocar frutas, de colocar bebidas em rituais de magia planetária. Muita gente acha, é oferenda para o Olímpico, é oferenda para a inteligência planetária. Não necessariamente. Eu já escrevi um texto lá no meu blog falando sobre isso, que itens do altar não necessariamente são oferendas, inclusive as velas e os incensos. Claro, eles podem sim ser oferendas, eles podem ser uma manifestação da sua gratidão ou do seu respeito à entidade, ao espírito, mas o mais básico é que esses elementos que a gente compõe, que a gente coloca no altar, eles sejam justamente meios de fornecer energia para a atmosfera do rito. E essa energia fornecida influencia positivamente nos resultados, influencia positivamente também na manifestação do espírito que você está querendo conjurar. Então, não necessariamente precisa ser aí uma oferenda. Então é assim que funciona. Por isso que, obviamente, quando a gente faz os ritos fora de casa, no ambiente outdoor, as coisas vão acontecer de maneira mais intensa. Por quê? Porque além
da energia dos componentes do altar, além da energia da ferramenta, além da energia vital, você tem a energia dos 4 elementos, ou pelo menos a energia de um elemento, só que de maneira mais presente. Por exemplo, nesse momento eu estou gravando aqui, está ventando bastante, eu espero que o vento não esteja atrapalhando aqui o áudio da câmera. Então, pelo simples fato de vir aqui fora, vamos supor, e eu fazer um ritual aqui agora, eu vou ter muito mais manifestação do elemento ar. Esse elemento ar, na sua forma mais primitiva, mais bruta, ele vai servir aí como manifestação, como energia, como meio de manifestação para a entidade que eu esteja querendo conjurar. Principalmente se essa entidade ela tenha alguma correlação, alguma correspondência com este elemento, que nesse exemplo seria o elemento ar. Então os 4 elementos, eles são as forças mais comuns, né, utilizadas para as entidades se manifestarem no nosso plano. E os 4 elementos, quando a gente fala de estar aqui fora, né, fora de um templo, fora de 4 paredes, os 4 elementos eles estão em tudo, mesmo que você não veja. Então, por exemplo, nesse momento aqui eu tenho o ar, uma circulação aqui, né, de ar, de ventos, temos o elemento terra das plantas ou do próprio solo, tem o elemento fogo que está no calor da atmosfera e tem também o elemento água que está na umidade da atmosfera. Mas é claro que esse elemento água, esse elemento fogo, eles também podem estar ali presentes, né, de maneira física, através de uma fogueira, um caldeirão, ou um riacho, alguma coisa do gênero. Então todos esses elementos, todos esses ambientes outdoor, a céu aberto ou em meio à natureza, sempre vão ter a presença dos 4 elementos, e é justamente a forma mais clássica de manifestação dos espíritos utilizar, transmutar, captar a energia desses elementos, de toda essa vitalidade que tem pro lado de fora de um templo de 4 paredes. Ele consegue transmutar tudo isso e utilizar isso como um meio, um recurso energético para se manifestar dentro de um rito, certo? Então é basicamente esse o motivo. Por falar em manifestações, vamos falar, agora que a gente já entendeu, né, como ou o motivo pelo qual as entidades se manifestam de maneira muito mais intensa, né, no ambiente outdoor, vamos falar sobre como proporcionar essas energias dentro de um ambiente, dentro de um templo fechado. Porque nem todo mundo tem a oportunidade, nem todo mundo tem, enfim, meios de fazer um ritual ao ar livre. A grande maioria, até mesmo eu que moro aqui, tem bastante natureza, a grande maioria dos ritos que eu faço é dentro de um ambiente fechado. Então quais são as soluções para que a gente canalize essas energias que a gente precisa dentro de um rito num ambiente fechado? É para isso que existem rituais como, por exemplo, Ritual Maior do Pentagrama. O Ritual Maior do Pentagrama, ele serve para você, parecido, praticamente igual com o Ritual Menor do Pentagrama. A diferença é que você não vai banir nada, você vai invocar. O que você vai invocar? Você vai invocar os elementos, os 4 elementos, como traçando lá os pentagramas, né, no sentido invocatório, invocando aquele elemento nos 4 quadrantes. Então é para isso que serve, você está criando ali uma atmosfera artificialmente, astralmente, conjurando, canalizando os 4 elementos. E essa energia, ainda que artificial dentro do seu templo, dos 4 elementos, ela vai ser utilizada, ela vai ser aproveitada como um recurso energético para a manifestação do espírito. Mesma coisa, por isso que existem rituais como, por exemplo, o Ritual Maior do Hexagrama. O Ritual Maior do Hexagrama faz a mesma coisa, só que ao invés de energias elementais, é utilizada energias planetárias. Então no Ritual Maior do Hexagrama, você faz os hexagramas de invocação de um determinado planeta. Então você invoca a energia planetária para dentro do seu templo. A energia planetária, assim como a energia elemental, ela também pode ser utilizada por essa entidade para se manifestar de maneira mais intensa e para propiciar também resultados melhores lá na frente. Novamente, tudo é acumulado nesse conjunto de energias que depois é trabalhado, é desmembrado e aplicado na sua realidade, nos trabalhos internos ou nos trabalhos externos. Então, além desses rituais, citei aqui o Ritual Maior do Pentagrama, o Ritual Maior do Hexagrama, tem também os clássicos, né? As velas, os incensos, os cristais que a gente coloca, de repente um cristal de correspondência, seja uma correspondência planetária, seja uma correspondência com aquela entidade que a gente está querendo conjurar, frutas, bebidas que sejam também de correspondência ou do agrado da entidade, tudo isso são meios de compor. Além, claro, da própria energia vital do magista e a energia de textos de conjuração, as orações preliminares. Na magia angelical é muito comum, por exemplo, usar os salmos. Os salmos são textos que também agregam energia ao rito. Então são vários detalhes, acaba sendo complexo sim, acaba estendendo um pouco aí o tempo da liturgia final, mas são todos detalhes que vão sendo somados, né, nesse montante energético, e aí geram essa atmosfera aí de energia para as entidades se
manifestarem. Então, esses rituais de invocação elemental, invocação planetária, eles não são à toa, eles servem justamente para fazer esse tipo, para resolver esse tipo de necessidade. Quando você não pode fazer, quando você não pode estar em meio aos 4 elementos de maneira física, você traz os 4 elementos para dentro do seu templo, de maneira astral, utilizando desses mecanismos, utilizando essas tecnologias, que são essas técnicas de invocação desses elementos, por exemplo. Por falar nisso, eu queria tocar num assunto, talvez seja um assunto um pouco polêmico, algumas pessoas discordem de mim ou não, mas já que eu tô aqui, eu acho que eu quero fazer essa reflexão com vocês. Eu vejo muito nas comunidades de Goetia, o foco aqui vai ser falar agora da magia Goetia, esse exemplo, e muitas pessoas às vezes se surpreendendo ou ficando muito felizes com a manifestação de um Daimon. Chamei um Daimon, invoquei o Daimon, e aí ocorreu um fenômeno poltergeist, caiu ali um vaso, a porta bateu, veio um vento muito forte ou algo do gênero. E eu vejo esse tipo de relato, alguns alunos meus já relataram coisas do gênero e eu acabei no final conversando, aconselhando esse aluno, porque isso pode ser uma faca de 2 gumes. Claro, todo mundo gosta de ver manifestação, né? Não vamos ser hipócritas, é muito legal a gente ver a manifestação de um espírito, uma manifestação a nível mais físico, mas isso também pode revelar uma fraqueza nos seus mecanismos de proteção. Como assim, Dalton? Praticantes mais experientes talvez possam concordar comigo, não sei, façam essa reflexão. Aqueles que já têm mecanismos de proteção bem instalados, você já tem aí pentáculos planetários de proteção, quadrados mágicos, já trabalha com múltiplas entidades para fazer a proteção da sua casa, da sua residência. Uma coisa que eu notei, não sei se vocês notaram também, se notou, deixem nos comentários para saber se é só comigo que isso aconteceu, mas eu notei que com o passar dos anos, conforme eu fui edificando, melhorando os meus mecanismos de proteção da casa, fabricando múltiplos talismãs, como eu falei, eu acabei sentindo que dentro dos meus rituais de Goetia, as manifestações dos Daimons, elas começaram a ficar muito menos fortes, elas começaram a ficar muito mais sutil do que no começo. Quando eu chamava, uma formiga acabou de me picar. Esses são os empecilhos de fazer a gravação de vídeo aqui pro lado de fora. Onde que eu tava? Quando eu, há anos atrás, quando eu estava começando na Goetia, fazia os meus primeiros rituais, eu tenho a impressão, eu lembro bem, isso até está registrado em Diário Mágico, que os rituais eles eram muito mais intensos, tipo, acontecia esse tipo de coisa, de algum objeto acabar caindo da parede, já aconteceu várias vezes, e a temperatura cair ou aumentar bruscamente, ou acontecer, enfim, fenômenos paranormais de um modo geral, que mostravam nitidamente que o espírito da Goetia ele realmente estava ali manifestado. Não havia dúvidas. E aí, conforme foi passando o tempo, fui aprendendo algumas técnicas de proteção, colocando proteção na casa, etc, etc. Eu percebi que foi reduzindo. Os resultados eles foram de manifestação, né, dos Daimons, eles foram ficando muito mais sutis. E aí eu me perguntei por quê? Porque a minha liturgia desde então ela só melhorou. A liturgia ela sempre foi se aperfeiçoando. E aí foi onde eu me toquei durante uma meditação há um ano atrás mais ou menos que eu me toquei. Os mecanismos de proteção que a gente tem às vezes frustra a manifestação dos espíritos da Goetia dentro do nosso templo. Por quê? O que é a manifestação de um Daimon, de um espírito da Goetia, se não uma grande movimentação, uma movimentação absurda de energia densa ocorrendo ali dentro da sua casa? E essa movimentação grande, absurda, de energia densa ali dentro da sua casa, ela pode representar um risco. Ela é um risco, na verdade. Se tiver alguém dentro de casa, pode acabar absorvendo a energia, seja do Daimon em si, seja de algum legionário que veio junto ali, né, por conta do portal que está sendo aberto. Então, querendo ou não, um grande fluxo de energia densa se manifestando e circulando dentro da sua casa, ele representa um risco, ele é um risco. E as nossas proteções, os nossos mecanismos de proteções, eles interpretam esse risco, interpretam esse grande fluxo de energia densa como sendo um risco e frustra. Então, é a minha teoria, foi uma tese que... Novamente, comentem aí se vocês já perceberam alguma coisa do gênero, mas comigo é o que aconteceu. Eu percebi que os meus mecanismos de proteção por vezes frustram as manifestações dos Daimons. Porque, novamente, essas manifestações do Daimon, elas são uma faca de 2 gumes. Se for um Daimon ao qual você já está habituado a lidar, a trabalhar, ok, vai ser boa a manifestação para você ter certeza da presença dele, para você conseguir ver ele, para você conseguir conversar. Mas e se for um Daimon, um espírito mais hostil e que queira justamente se manifestar para poder passar suas defesas e acabar te ferindo, acabar te machucando de alguma forma, acabar te afetando ou afetando de repente alguém que está dentro da casa, um vizinho ou algo do gênero? Então o que ele vai fazer? Ele vai manifestar, ele vai canalizar muita da energia densa, diga-se de passagem, e vai movimentar muita energia ali dentro para conseguir te prejudicar se for, né, o caso de um Daimon mais hostil. Então é natural que os mecanismos nossos de proteção,
eles venham a frustrar eventuais manifestações se identificarem que de alguma forma essas manifestações possam vir a ser prejudiciais. Por isso que eu falo, tomem cuidado com grandes resultados de manifestação dentro da casa de vocês. Outdoor, beleza, mas tomem cuidado com resultados de manifestação dentro da casa, porque isso pode mostrar que os mecanismos de defesa não estão surtindo tanto efeito assim. Por quê? Porque eles estão deixando passar, estão deixando ocorrer grandes manifestações de energia densa ali dentro do seu local de prática, certo? Então, praticantes mais experientes, testem isso, tentem fazer um rito de Goetia, né, de uma semana para outra, vamos supor, num dia no seu local de prática que já está protegido, já tem todos os mecanismos de proteção, e sei lá, uma semana, 2 semanas depois tenta fazer num local diferente, num outro quarto, num outro lugar, sei lá, aluga um quarto de hotel e tenta fazer o ritual, alguma coisa do gênero, enfim. Mas tenta fazer esse teste em locais diferentes, locais que não tenham mecanismos de proteção, para você ver se faz sentido, se realmente ocorrem manifestações mais intensas e se de fato as proteções elas podem vir a frustrar as manifestações dos Daimons, tá? Queria aproveitar o vídeo aqui no final para anunciar para os meus alunos do Covid Eremita Academy que eu estou lançando uma aula exclusiva, ainda né, dentro desse assunto aqui das manifestações, que é sobre as manifestações angelicais. Muita gente fala que o ritual angelical não tem tanta manifestação, e isso é por um motivo óbvio. São entidades sutis, bem sutis, então anjos e arcanjos, eles não têm, você não consegue de início, né, perceber tanto, sentir tanta energia deles, porque são entidades sutis, e para isso a gente precisa fazer lá vários dias de jejum, orações constantes, meditações, para conseguir deixar o nosso corpo, né, o corpo físico, o corpo astral, numa energia sutil, para sintonizar com eles, aí sim conseguir ter essas percepções. Então, durante muito tempo eu vi muita gente reclamar, eu também me sentia bastante frustrado por conta disso, mas nos últimos meses eu desenvolvi aí uma técnica que eu acho que esteve debaixo do nosso nariz esse tempo todo, mas ninguém nunca se tocou em relação a isso. E eu resolvi ensinar essa técnica lá no curso, lá no Covid Eremita Academy, que não só pode ser aplicada para rituais angelicais, para deixar os rituais angelicais mais densos, mais intensos, mais perceptíveis, para você ver melhor o anjo, ouvir, sentir a energia do anjo, mas também pode ser aplicado também para Goetia, pode ser aplicado para magia planetária com as inteligências, com os espíritos olímpicos e uma variedade de entidades dessa egrégora da alta magia, da tradição salomônica de magia cerimonial. Então, muito provavelmente, quando vocês verem esse vídeo aqui, essa aula vai estar disponível lá no Covid Eremita Academy, o link está aqui embaixo, para quem ainda não conhece, quiser dar uma olhada, saber como é que funciona a escola. Mas uma coisa que eu prometo para vocês, já está sendo testado, eu testei e vim testando nesse último ano essa técnica. Recentemente, para os meus alunos de mentoria, eu ensinei essa técnica e ela foi também testada por vários outros alunos, e todo mundo constatou que, de fato, é possível ter manifestações aí mais intensas, até mesmo de anjos e arcanjos, que são seres mais sutis. E é uma técnica aí que consiste justamente em aplicar tudo aquilo que a gente veio falando ao longo desse vídeo. Pegar energias, canalizar energias dentro do templo e fornecer um recurso energético para que essas entidades possam se manifestar. Essa é a grande falha de muitos sistemas de magia clássicos, né, os medievais, por assim dizer, que a gente conhece. Eles não têm técnicas, eles não possuem meios de canalizar essas energias e fornecer esses recursos energéticos. Por isso que muitas vezes em rituais angelicais e sistemas angelicais as manifestações elas são um pouquinho fracas quando se fala, né, de manifestações mais palpáveis. É porque o sistema em si ele foi construído para ser sutil, mas hoje em dia, né, a nossa realidade ela está mudando e as coisas pedem um pouco mais de intensidade, pedem um pouco mais de contato com esse lado mais material, com esse lado aqui mais da matéria humana. Então, dê um confere lá nessa aula, aposto que vocês vão gostar bastante e apliquem essa técnica, testem ela e vocês vão ver como que simples atos, simples técnicas que a gente compõe ali no rito para fornecer, né, energia para a entidade se manifestar já muda tudo, muda toda a nossa experiência do ritual e muda os resultados também no final das contas. É isso, deixa um like aí no vídeo, compartilha se achar que é interessante, né, se tem algum amigo, algum grupo de magia, alguma comunidade que você tá, que de repente possa, né, agregar esse assunto aqui, então só compartilhar lá e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!